Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Renato e esse é mais um programa Atentos. Bom, hoje eu venho trazendo um tema que pode interessar a você por vivenciar algo parecido no seu dia a dia ou por, com certeza, conhecer alguém que vive uma experiência em condomínio. Nós sabemos que de alguns anos para cá, a verticalização das cidades tem trazido algumas formas mais compartilhadas de convivência e a gente já observa isso principalmente nas grandes capitais. Então, morar, viver e de certa forma conviver com pessoas que vivem em condomínio é quase que uma regra, é quase que algo em que todos de alguma forma ou de outra participam. Então, do ponto de vista jurídico, nós temos algumas regras bem específicas com relação ao condomínio. Então, você que mora em condomínio sabe da quantidade de normas em termos de regimento, em termos de convenção, né? E várias outras situações que precisam de um tratamento um pouco diferenciado, comparando aí caso você morasse numa casa ou em algum tipo de propriedade exclusiva, né? O nome condomínio, inclusive, ele significa exatamente a multipropriedade, né? A um determinado imóvel que pertence a várias pessoas de maneira conjunta em condomínio. E essas partes, que na verdade para o direito são chamadas de frações ideais, elas precisam seguir essas regras exatamente por estabelecer uma copropriedade. Pois bem, uma das normas mais importantes do condomínio é a chamada convenção. É um dos primeiros documentos da incorporação daquele condomínio, seja ele vertical, seja ele também horizontal, no caso do condomínio de casas, terrenos e etc. Essa convenção ela traz as principais regras dessa convivência, é um documento que o próprio Código Civil determina que seja feito e traz alguns regramentos específicos para essa norma. Acontece que muitas convenções elas são pensadas no início daquele condomínio, ou pelo menos ainda no início daquele imóvel, ou na verdade até daquela proposta imobiliária, né? Não se sabe ainda no início quem serão os coproprietários, né? Geralmente a incorporadora, a construtora, ela começa a comercializar isso, mas sem saber exatamente quem serão os finais proprietários daqueles imóveis. Então a convenção, ela geralmente começa de certa forma desatualizada, né? Ela não está totalmente adaptada à comunidade que efetivamente vai morar ali naquele condomínio. Então não é incomum que as convenções precisem ser atualizadas, né? Precisem de algum tipo de adaptação. Muitas vezes a construtora ela simplesmente registra uma convenção lá no cartório para poder dar início ao empreendimento e nem todas as regras estão lá previstas. Então a gente acaba encontrando alguns condomínios que não têm, por exemplo, a instituição de multas e algumas sanções na sua convenção, ou condomínios que têm regras muito frágeis do ponto de vista de eleição e de composição da administração e vários outros assuntos que são muito importantes para estabelecer, ou melhor, para serem estabelecidos nessa convenção. Acontece que a convenção, em função dessa importância, ela exige um quórum qualificado, ou seja, eu preciso de um determinado número de proprietários para poder alterar essa convenção. O Código Civil hoje ele estabelece que são necessários pelo menos 2/3 de todas as propriedades para poder alterar aquela convenção, seja lá em qual ponto queira se atualizar ou modificar. E também é igualmente certo que esse quórum é difícil de ser alcançado, né? Quem mora em condomínio, quem trabalha em condomínio, quem assessora condomínio sabe que é muito difícil conseguir um quórum tão expressivo, né? Imagine que não é 2/3 dos presentes, o quórum é 2/3 de todos os coproprietários, né? De todos que possuem fração ideal naquele condomínio. Então, quanto maior o condomínio, mais difícil é atingir esse quórum. Então, essa é uma dificuldade que as gestões condominiais hoje enfrentam, né? Ou pelo menos, e aí a novidade, enfrentavam, né? No último dia 8 de março entrou em vigor uma lei que alterou o Código Civil e permitiu uma espécie de assembleia continuada. Então, hoje já é possível que as administrações elas convoquem uma assembleia para alterar a convenção
E caso não alcancem esse quórum de 2/3 de todas as propriedades, essa Assembleia ela possa ser suspensa e convocada em continuidade para um momento posterior, a fim de exatamente conseguir a presença nessa Assembleia de continuidade daqueles moradores que, por algum motivo, não compareceram. Então, a ideia é que essa flexibilidade aconteça para permitir algumas adaptações, algumas inovações, algumas atualizações nesses documentos tão importantes, desde que, naturalmente, a administração se empenhe nessa tarefa, né? Então, em outras palavras, é possível que se alcance esse quórum a partir da convocação de outras assembleias em continuidade àquela primeira, que por algum motivo não alcançou o quórum. Tá? Pontos importantes para essa nova forma de organizar a Assembleia é que aquelas pessoas que compareceram à primeira Assembleia e já votaram favorável ou desfavoravelmente à alteração da Convenção, elas não precisam voltar na nova Assembleia para confirmar, porque é lavrada uma ata parcial da primeira Assembleia que vai consolidar aqueles que já votaram na primeira presença, de modo que a administração pode, na continuidade, nessa segunda, terceira ou quarta Assembleia, na convocação daqueles que não compareceram e, de certa forma, estimular e conclamar para que esses faltantes venham a essas continuidades, a essas Assembleias seguintes e referendem lá, né, se posicionem a favor ou contrário à Convenção. Então, a forma que foi prevista nessa modificação do Código Civil, ela vem para facilitar e permitir uma administração mais bem atenta a essas realidades que os condomínios hoje vivem, né? Especialmente de um certo esvaziamento dessas assembleias. O importante é que o legislador parece estar, de fato, acompanhando essa realidade e modificando, ainda que de maneira mais vagarosa, as definições legislativas relacionadas a condomínios. Então, se você mora em condomínio, se você participa da administração do condomínio, ou se você tem conhecimento de algum condomínio que está passando por uma dificuldade, né, de alterar a convenção, de alterar algum tipo de norma que exige um quórum qualificado, saiba que desde março já é possível essa assembleia continuar. Tá bom? Então nos acompanhe, sempre que possível traremos assuntos também que são mais importantes aí ao seu cotidiano. Um abraço e até a próxima.